está dizendo que preciso liberar essa palavra hoje. Amém? No nome de Jesus. Eu quero que você abra lá no livro de 1 Samuel. Irmãos, eu já ministrei essa palavra não sei quantas vezes. E vou ministrar ela novamente. Mas hoje, com uma certeza muito profética dessa palavra. E eu quero que você possa receber, se apropriar dela e fazer com que ela possa surtir efeito também na sua vida, na multiforme sabedoria de Deus. Amém? 1 Samuel capítulo 1 diz: houve um homem de Ramataizofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Gerom, e filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava ainda mesmo. Escute isso. Escute isso. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado. Quem deixou estéril? A fim de que o Senhor, houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. O Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, e estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana. Escute isso. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. E chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua... Guarda isso. Se atentamente atentares para a aflição de tua, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, e deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, e porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada,
e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: ache a tua serva, ache a tua mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante ao Senhor. E adoraram de que horas? De madrugada. E voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passando o devido tempo teve um filho, que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém? Glória a Deus. De sorte que você já conhece bastante esse episódio, essa experiência tremenda de Ana, né? Que se achega diante do Senhor com amargura de alma, com uma aflição, com a excessiva ansiedade, né? E que se colocou diante do Senhor na sua petição, na sua súplica, né? E pediu, né, um filho ao Senhor. E Ana, ela fez algo inédito na história. Ninguém fez na história o que Ana fez. Ninguém se derramou de uma forma tão contundente e profunda como Ana. O nome Elcana significa Deus alcançou ou Deus concluiu. Mas esse nome, ele não era uma realidade na vida de Ana e na vida de Elcana, porque isso de fato não tinha nada que o Senhor havia alcançado como resposta à petição de Ana, e não tinha nada concluído também da ansiedade do seu coração. Mas Ana, ela fez algo diante do Senhor, de derramar o seu coração diante do Senhor. E o interessante é que Ana, ela foi muito testada, ela foi muito provada, porque ela tinha uma enviada de Satanás no calcanhar dela, né? E essa mulher opressa, endemoniada, ficava todos os dias, né, atormentando ela, por ela ser uma mulher de madre cerrada, estéril. E todos os anos, onde ela saía de Siló e iria, né, acima de Ramataim para fazer o sacrifício anual, ela andava 50 quilômetros subindo, imagina, com aquela goteira no ouvido dela, simplesmente atormentando a sua alma pelo fato dela ser estéril. Isso não é fácil, e por isso que ela de fato chorava e tinha uma amargura terrível, porque essa mulher Penina, ela destilava um veneno no coração da Ana, que gerava uma tristeza profunda, e que levou ela a uma das orações mais profundas que alguém poderia ter feito, foi a oração de Ana. E tem algumas peculiaridades nessa experiência, né? Porque ela esboça
essa profunda amargura e tristeza e uma dor descomunal que simplesmente ela carregava mediante a essa resposta que ela não tinha tido e que de forma clara a palavra de Deus declara que o Senhor a fez estéril e não tinha aberto a sua madre. E aí, queridos, isso é uma situação atípica. É uma situação completamente atípica. E às vezes nós não nos apercebemos disso, né? Por que haveria do Senhor, de uma forma muito clara, não era apenas uma questão biológica, não era uma questão hereditária. Aqui, a Bíblia fala de forma clara que o Senhor havia feito ela estéril. E ela simplesmente poderia, de posse de um conhecimento desse, ela disse: eu preciso aceitar a vontade soberana de Deus. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Porque foi claro. O Senhor havia feito ela sem poder ser fértil. Havia feito ela estéril. E ela simplesmente, ela não se conformou com essa realidade da vida dela. E a pergunta que a gente precisa fazer, né, é que o porquê, Senhor, poderia ter feito uma mulher, principalmente dentro de uma cultura arraigada, onde a esterilidade era quase considerada como uma maldição, e por que, né, o Senhor havia feito isso com Ana? E essa tristeza profunda levava Ana a subir todos os dias, todos os anos, e ela se demorava em jejum, porque você viu que ela não comia. A sua tristeza era tão grande que a fazia jejuar e orar e se demorava diante do Senhor, né? E ela ainda pegou um sacerdote totalmente negligente. Eu ia falar sobre isso hoje, o Senhor mandou voltar isso aqui, né? Um sacerdote praticamente completamente dessituado. A palavra de Deus diz que naquela época a palavra era escassa e as visões não eram constantes, por conta da negligência de um sacerdote que não tinha mais nenhum discernimento, que andava sentado sobre uma cadeira com obesidade e talvez até uma diabetes grande que gerou uma cegueira sobre ele. Ele já não conseguia enxergar e tinha o discernimento de um repolho, porque Ana ali orando, se derramando diante do Senhor, e ela é tida como filha de Belial, como uma mulher que estava embriagada. Ele já não conseguia discernir o que era adoração do que era embriaguez. Imagina o discernimento desse sacerdote. Então você tem um sacerdote que poderia trazer para você algo da parte de Deus, uma palavra, uma direção, uma instrução, uma palavra de ordem profética. Ana não teve nada disso, muito pelo contrário, ela teve um desencorajamento, ela teve uma palavra que foi extremamente negativa, e Deus simplesmente faz silêncio para Ana, mesmo nessa situação. O silêncio, não havia resposta. Mas Ana, ela simplesmente, ela foi a parte ativa do processo. Ela não ficou na parte passiva nesse processo. E ela simplesmente chega para o Senhor e diz: se tu atentares para a oração da tua serva. E aí, queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa palavra serva, ela tem um significado muito poderoso. Porque essa palavra serva foi a mesma palavra que Deus usou para Abraão. Que quando Deus fez a promessa para Abraão, meu servo, sobre toda a sua posteridade, sobre toda a sua descendência, a palavra foi a mesma que Ana utilizou para Deus. E essa palavra servo, ela quer dizer parceiro. Ela quer dizer que Ana queria se colocar como a parceira de Deus, como alguém que desejava realizar uma
parceria com o Senhor. E literalmente o pedido de Ana foi exatamente esse. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou resolver o teu problema. Se tu me concederes um filho e te lembrares de mim, essa situação sobre Israel, ela vai mudar. Porque o Senhor vai me dar um filho e eu vou devolver para ti um sacerdote para o Senhor. Essa foi a palavra de Ana para o Senhor. Senhor, eu estou disposto a ser uma serva parceira tua. Eu quero ser uma resposta para aquilo que essa nação precisa. Porque essa nação, ela está precisando. Nós estamos há anos em um silêncio, porque não há palavra de Deus, não há visões de Deus. E essa nação, ela precisa desatar nesse processo. E eu estou disposta a ser a resposta para essa situação que Israel se encontra. Eu vou te entregar um sacerdote para ti. Agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Tem algo aqui que o Senhor falou para mim muito profundamente. Ana era uma mulher de oração, sim ou não? Isso faz alguma diferença? Sim ou não? Ana era uma mulher de oração. Ana era uma mulher que ela não encobria o que ela estava passando. Ela tinha uma amargura na sua alma. Mas diante da sua tristeza profunda, da sua amargura profunda, ela se colocava diante de Deus para adorar o Senhor. Sim ou não? Sim ou não? Para se consagrar ao Senhor. O que é que você tem feito com a sua dor? O que é que você tem feito com a amargura da sua alma? O que é que você tem feito com a tristeza profunda que permeia o seu coração? Porque você pode tomar decisões completamente contraditórias. Ou você se coloca diante de Deus para adorar o Senhor, mesmo nessa situação de dor, de amargura, de tristeza, mas você não abre mão e não negocia a sua posição de adoradora diante do Senhor, independente da circunstância que você esteja passando. Ana foi essa mulher que mesmo sendo atormentada por uma mulher envenenada feito Penina, onde ela derramava lágrimas em abundância, ela regava a terra com as suas lágrimas, ela regava a sua petição e suas súplicas com as suas lágrimas. E se tem um mistério no céu, é o mistério daquele que colhe as lágrimas que nós derramamos aqui, para que sejam estocadas no céu, e venha a resposta de tudo aquilo que foi colhido mediante uma oração feita com integridade e sinceridade de coração. Ana, ela fez isso diante do Senhor. Era uma mulher de oração, uma mulher de jejum, uma mulher que não escondia tudo aquilo que permeava a sua alma e o seu coração. Eu tenho uma certeza no meu coração, porque a Bíblia, ela revela isso. Todas as mulheres estéreis que Deus levantou, elas geraram libertadores, líderes, profetas e sacerdotes ao Senhor. Todos os patriarcas, todas as suas mulheres eram estéreis. Abraão, Isaac e Jacó. Será que existe uma metodologia nisso? Os 3 patriarcas.
João Batista. Libertadores. Deus escolhe mulheres estéreis para gerar libertadores. Para gerar profetas e sacerdotes. Através da oração e da intercessão, gerado nas entranhas. Agora eu quero te fazer entender uma coisa. Raramente, uma mulher que tem facilidade de gerar filhos, ela terá uma intensidade em um propósito diante de Deus. Escute o que eu estou lhes dizendo. Raramente, uma mulher que tem facilidade de gerar filhos, ela não vai ter uma intensidade de propósito de gerar uma resposta para Deus. De gerar um sacerdote para o Senhor. Todas essas mulheres estéreis, elas fizeram votos ou sacrifícios diante de Deus. Raquel disse: dá-me filhos, senão eu morro. As orações dessas mulheres não são orações quaisquer. São orações que transpassam os céus. São orações que mobilizam os céus. Elas são provocadoras dos céus. E a oração delas é uma resposta para Deus. O que Ana fez, ela disse: eu vou gerar uma resposta para Deus. Eu vou ser uma parceira de Deus. Se o Senhor ouvir a minha oração. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus desafia mulheres estéreis para gerar libertadores para o Senhor. Porque só elas sabem, dentro das suas entranhas, o desejo que elas têm de gerar um filho para o Senhor. Só sabe dessa angústia quem tem o desejo. E o desejo de mulheres semelhantes a essa é o desejo diferenciado de gerar algo que não seja para elas, mas é algo que seja para Deus. Vocês estão entendendo isso? E vocês estão entendendo que às vezes existe uma mão de Deus nisso? Porque foi Deus que fez isso. E foi Deus que provocou essa situação. E essa mulher entendeu isso. E mesmo tendo sido ignorada, mesmo tendo sido atormentada, mesmo tendo sido passado por todas essas provas e processos, ela entendeu que existia um processo maior, que existia um propósito maior, e ela se colocou: eu sou uma parceira de Deus. Eu vou realizar uma parceria com Deus. Queridos, Ana fez isso. Ana, ela entendeu que existia algo a mais nisso. O que você, dentro da sua realidade de propósito, o que você quer trazer como solução para Deus? Porque o que Ana quis dizer, disse: eu quero gerar uma solução, Senhor. Eu vou gerar no meu ventre uma solução para Israel. O que eu quero fazer você pensar
é o que você quer gerar dentro do seu ventre que vai trazer uma solução para alguma coisa. Qual é o propósito que Deus quer colocar dentro de você, dentro de uma impossibilidade, dentro de algo que para você parece ser impossível, e que você tem uma alternativa de fazer um voto com Deus, um compromisso com o Senhor, uma resposta para Ele, uma solução que possa gerar algo extraordinário para Israel, porque Samuel foi uma resposta para uma nação. Você está entendendo? O que eu quero dizer aqui essa noite é que Deus pode colocar hoje algo dentro do teu ventre espiritual para que você possa desenvolver uma parceria com o Senhor e trazer uma resposta para Ele. Porque foi isso, Jesus de Nazaré. Foi isso que Ana fez, sem avaria. Então, eu quero ativar você a esse entendimento daquilo que Deus quer provocar a partir de uma impossibilidade. Qual é a sua impossibilidade hoje? Porque ela pode ser uma grande oportunidade. Ana pegou uma impossibilidade e gerou uma grande oportunidade. Irmãos, qual é a solução que o Senhor quer trazer a partir de você? Você já fez essa pergunta? Deixa eu lhe dizer uma coisa. A história declara que os nazireus, eles são escolhidos por Deus. Sansão, desde o ventre, Deus falou com a mãe de Sansão e disse, um anjo apareceu. Um anjo apareceu para ela e disse, olha, o que vai ser, você vai gerar, ele vai ser um nazireu separado por Deus. Um anjo apareceu. Não foi diferente com Isabel. João Batista era também um nazireu. E um anjo apareceu para Isabel dizendo o que é que iria acontecer. Mas você já parou para pensar que com Ana não apareceu nada? Não teve palavra. Teve um profeta obeso, desavisado, que não tinha discernimento nenhum e palavra nenhuma, mas ela assume o protagonismo do processo. Existem alianças muito bem definidas na palavra, e 4 alianças com 4 sinais muito claros. E um dos primeiros sinais e símbolos de aliança foi o que Deus fez com Noé e gerou o arco-íris. Depois Deus estabelece uma aliança com Abraão, estabelece a circuncisão. Depois, na lei, o Senhor estabelece uma aliança no Shabat. Deus traz um sinal de descanso, o sábado. E depois, queridos, o Senhor também faz uma aliança, trazendo como sinal o sacerdócio. Mas Ana faz uma nova aliança. Ana faz um voto ao Senhor. Ela faz um pacto ao Senhor. Ela estabelece um compromisso ao Senhor. E ela diz para o Senhor, Senhor, se tu podes fazer. Sara, ela não estava procurando, mas um anjo aparece para ela. Aparece para Abraão, aparece para ela. Gideão também não procurou e um anjo aparece para ela. Ana, queridos, nada apareceu, não tinha uma voz, não tinha uma palavra, não tinha um sacerdote com uma palavra de Deus, nada, mas ela assume o protagonismo de todo o processo, e ela estabelece um voto, uma aliança com o Senhor, e diz para o Senhor, Senhor, se tu me deres um filho, se tu me deres, eu vou estabelecer aqui uma parceria com você, eu vou ser a tua serva, e a gente vai estar junto num propósito sobre essa nação. O Senhor cumpre o pedido de Ana. E Ana sai
E a palavra que Ana recebe foi a palavra, o seguinte: faça conforme o teu pedido. O que é que tem de encorajador nessa palavra? Me diga o que tem de encorajador. Não foi um anjo que desceu. Não foi uma palavra da parte de um ser angelical. Não foi uma voz de trovão de Deus estabelecendo, não foi nada disso. Queridos, porque às vezes Deus separa pessoas especiais com propósitos especiais. E eu quero declarar para você que talvez você seja essa pessoa especial. Que talvez haja uma impossibilidade, que talvez haja uma situação que aparentemente ela seja insolúvel. E Deus está te dando uma oportunidade de você desenvolver uma parceria com Ele com propósito diante disso, para aquilo que Ele deseja fazer através de você. Então, a questão não é nós interrogarmos ao Senhor por quê. Não é porque, Acila. A pergunta é: para quê? É para quê, Senhor? Ana entendeu o para quê. E essa noite eu quero que você saia daqui entendendo o para quê, Senhor. Para que o Senhor me colocou nessa situação difícil? Para que o Senhor me colocou nessa situação que ela parece simplesmente que não tem solução? Por que eu estou inserido em uma situação, em uma guerra, em uma luta, em uma dor, em uma tristeza, em uma amargura, em uma escassez? Por quê? Não, Deus está perguntando: para quê? Para que você está diante dessa realidade? E o que você pode fazer diante dessa realidade para mudar essa realidade e trazer uma solução que possa ser uma solução que não atinja só você, mas atinja muito mais, que tenha um alcance muito maior do que o que você deseja, porque não se trata de você. O processo não fala de você, mas o processo, ele fala de um propósito. Você está entendendo? Porque enquanto Ana estava apenas presa a simplesmente a uma realização de ter um filho, era para ela. Ei, você está comigo? Porque enquanto você estiver preso a uma realidade que seja apenas sua, talvez Deus não esteja como parceiro dentro dessa realidade. Mas quando você coloca Deus em uma parceria, não se trata do que você está desejando, do que você está querendo realizar, mas se trata de um propósito que precisa ser manifestado a partir dele. Você está compreendendo isso? E quando Ana entendeu: Senhor, tu vai me dar um filho, mas eu vou te dar o sacerdote que vai mudar o curso dessa nação. Você está me entendendo? O que é que você tem pedido para Deus? O que é que você tem clamado para Deus? E o que você tem apresentado para Ele como parceria? Porque muitas vezes nós temos nos intitulados como servos, mas nós estamos usando apenas essa palavra servo para que Ele nos sirva e não para que Ele seja Senhor. Servo é aquele que serve e aquele que traz uma resposta para o Senhor. Ei, você está me entendendo? Ana, ela fez esse pacto, ela fez essa proposta, e Deus cumpre o seu pedido. E depois que aquele menino desmama, ela vai e entrega o menino. E ela chega lá e revela lá para Eli: tu estás lembrada daquela mulher que você pensou que estava embriagada? Era não. Era eu derramando a minha alma diante do Senhor. E está aqui a resposta. Está aqui a entrega
da aliança. Está aqui a entrega do pacto que eu fiz. Está aqui nas tuas mãos a oferta. E você sabe de uma coisa? É interessante porque naquele momento diz o texto que Ana leva a oferta de um novilho. Escuta isso. Eu achei isso poderosíssimo. Mas as ofertas que as famílias levavam, era oferta de quê mesmo? Era o que as famílias levavam como oferta? Era um cordeiro. As famílias levavam um cordeiro para ser a oferta de sacrifício da família. Mas diz que Ana leva um novilho. Sabe o que é que representava a oferta de novilhos? Os novilhos eram ofertados apenas em duas situações. Isso está escrito lá em Levítico. Os novilhos eram apresentados como oferta pelo pecado do sacerdote ou de toda a comunidade. Era uma oferta macro. E você imagina aquela situação que Ana estava levando a resposta e Ana estava levando a oferta. Ei, você está entendendo isso? Veja o que é uma mulher que é parceira de Deus. Ela está dizendo, eu estou levando a resposta, mas eu preciso levar também a oferta. Ela já estava levando a oferta do pecado do sacerdote, porque para que Deus pudesse levantar um outro sacerdote, ela precisava levar uma outra oferta, que pudesse ser uma oferta de remissão para aquele novo sacerdote que estava se levantando. Você está entendendo isso? Então Ana faz isso, e naquele momento Ana faz um cântico, o cântico de Ana, o cântico mais poderoso, o cântico que de certa forma é o cântico que norteou, inclusive, o cântico de Maria. Está baseado no cântico de Ana, um cântico profético, porque revela toda a história ao qual Ana passou. E eu quero ler com você lá em 1 Samuel capítulo 2, por favor. 1 Samuel capítulo 2. O cântico de Maria, inclusive as palavras são quase as mesmas. E diz o seguinte: ei, gente, eu não sei se na sua Bíblia tem escrito em negrito o cântico de Ana. Está assim escrito? Mas diz o seguinte, verso 1: então orou Ana. Então orou Ana. Olha aqui para mim. Faça do seu cântico uma oração sincera e íntegra diante de Deus. Porque Deus, Ele não quer canções. Deus, Ele quer orações em forma de canção. Você está entendendo? Então Ana diz, e disse, o meu coração se regozija a minha está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, entre parênteses, Penina,
porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há, nenhuma como o nosso Deus. Não multipliques palavras de orgulho. Olha o que ela revela. Não multipliques palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis são cingidos de força. Os fortes, sem o Senhor, os seus arcos serão quebrados, mas os fracos e os débeis serão cingidos de força. Quem recebe essa palavra no nome de Jesus? Quem se apropria dessa palavra no nome de Jesus? Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrerão mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perdeu o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá. É o que faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes e para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor, Ele julga as extremidades da terra. Ele dá força ao rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Amém, irmãos? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Irmãos, a dinâmica da vida ela muda. Talvez você esteja embaixo, mas amanhã você vai estar por cima. Talvez você esteja humilhado, mas amanhã você pode estar exaltado. Talvez você esteja aqui hoje estéril, mas amanhã você vai ser mãe de muitos filhos. Olha, hoje você está necessitado, mas amanhã a abundância e a provisão vai bater na tua porta. A dinâmica da vida. O Senhor pode surpreender o fraco, o Senhor, Ele pode surpreender o pobre, o Senhor vai surpreender o necessitado. Agora, irmãos, a única coisa que pode mudar essa realidade é um posicionamento. É um posicionamento. Eu não sei o que é que te impossibilita, mas uma coisa eu sei: isso pode ser uma grande oportunidade para que você possa estabelecer uma grande parceria com o Senhor. Servo é aquele que é parceiro de Deus. Aquele que é parceiro de Deus, ele não leva problema, ele leva solução. Aquele que é parceiro de Deus, ele não pede uma resposta, ele leva uma resposta.
Aquele que é parceiro de Deus, irmãos, ele aceita o processo, ele passa pelo processo, ele é aprovado no processo, e ele se torna uma testemunha fiel daquilo que Deus fez, daquilo que Deus realizou, daquilo que Deus surpreendeu, daquilo que Deus mudou a sorte, da dinâmica de Deus. Eu quero profetizar essa noite sobre a sua vida e dizer que há uma dinâmica de Deus que pode mudar tudo. Há uma dinâmica de Deus que pode dar um giro de 180 graus e mudar, e tirar aquilo que está embaixo e colocar aquilo que está em cima, e tirar aquilo que falta e trazer algo aqui de suprimento, e de mudar a sorte de uma forma extraordinária. Eu quero dizer uma coisa para você, que você possa hoje gerar, que você hoje possa gestacionar algo, e que você hoje possa ser uma resposta para Deus. Mude a posição, mude a sua ótica, mude o seu entendimento, mude a sua posição, porque eu quero te dizer, Deus, Ele também vai mudar a forma de fazer e de realizar. E olha, aquilo que Deus pode revogar, Ele vai revogar por um coração, Ele vai revogar por uma disposição, Ele vai revogar por um propósito, Ele vai revogar por uma aliança, por um voto estabelecido diante dele e cumprido, porque depois daquilo, Ana talvez tivesse todos os motivos para dizer: Senhor, eu vou segurar aqui, porque eu vou entregar esse meu filho aonde? Nas mãos desse sacerdote. Eu vou entregar os meus filhos na mão de um Ofni, de um Finéias, de sacerdotes que são prostitutos diante de ti. Mas eu dei a minha palavra, e eu sei que debaixo da minha palavra o Senhor, Ele vai honrar a fidelidade, e Ele vai guardar aquilo que eu entreguei diante dEle. O Senhor vai guardar. E o Senhor guarda, e o Senhor cumpre. E o Senhor não levanta um sacerdote apenas, o Senhor levanta um sacerdote, um profeta e um juiz. Ela só queria entregar um sacerdote, mas um profeta se levanta, e a palavra diz que todas as palavras de Samuel, nenhuma caiu por terra. Ele foi reconhecido como profeta em todas as tribos de Israel. Ele foi o profeta que estabeleceu o maior impacto na nação. Irmãos, isso é muito poderoso. De uma mulher que havia sido feita estéril por Deus. Ele pode mudar tudo. Ele pode mudar tudo. Se você mudar a sua ótica, a sua maneira e a sua postura. Vamos ficar de pé. Por favor. Essa é uma noite profética, quem crê? Que dia hoje? Que dia hoje? 15 de dezembro. Marca esse dia. Esse dia pode ser o dia de se estabelecer o marco de uma aliança. Você acha que Ana esqueceu daquele dia que ela se derramou diante do Senhor? Que ela fez um voto diante do Senhor? Os céus foram provocados por Ana. Ei, escuta-me.
Os céus estão aguardando os provocadores. Será que tem provocador aqui essa noite? Será que tem gente hoje para provocar o céu? Será que tem gente para declarar: Senhor, se tu lembrares de mim? Senhor, eu quero fazer um negócio contigo. Eu quero ser uma resposta. Eu quero trazer uma resposta. Irmãos, muda a tua ótica hoje. Alarga a expansão de um desejo do teu coração e faz que esse desejo do teu coração tenha um alcance muito maior do que você pode imaginar. Ana teve depois mais 5 filhos. Mais 5 filhos. Mas ela gerou o maior impacto que um homem poderia impactar em um tempo de tanta escuridão em Israel. A palavra de Deus diz que Samuel, ele foi levantado, está lá escrito, antes que a lâmpada se apagasse. O Senhor fala com Samuel e dá sua primeira palavra antes que a lâmpada se apagasse. Que resposta poderosa, irmãos. Ei, você pode ser a resposta antes que a lâmpada se apague. Eu creio. Essa noite é noite de pactos. É noite de compromissos. Seja zeloso e tenha temor diante do Senhor. Mas eu quero te dizer essa noite, Deus, Ele considera, Ele é Deus de alianças, Ele é Deus de pactos. Deus revoga uma posição mediante um pacto feito. De um ventre estéril, Deus levanta um libertador. Essa noite eu sei que é uma noite profética.